Let's take our Bibles, if we would please, and turn to the book of Jeremiah, chapter 1. Vamos abrir em Jeremias capítulo 1, por favor. We've been talking about worship in these services. Temos falado sobre cultuar a Deus nesses momentos juntos. And this morning I'm going to talk about recovering biblical worship. E nesta manhã eu quero falar sobre o recuperar do culto bíblico. We might also call it preserving biblical worship. Poderíamos chamar também do preservar o culto bíblico. If a church has lost its biblical worship, Se uma igreja perdeu o seu culto, a sua adoração bíblica, then that worship needs to be recovered. então esse culto, essa adoração precisa ser recuperado. But if your church has been worshiping biblically, Mas se a sua igreja tem cultuado, adorado biblicamente, then you need to make sure you take steps to preserve that worship. então temos que ter certeza de tomar os devidos passos para preservar esse culto, essa adoração. As I said last night, there are many strange fires burning in evangelicalism. Como eu disse ontem à noite, há fogos estranhos queimando no meio do evangelicalismo moderno. Many strange practices are coming into the church. Práticas estranhas têm entrado para a igreja, They find no basis in the Word of God. para as quais não há base na palavra de Deus. And much of this is a result of our lack of faith. E muito disso é resultante da nossa falta de fé. We have lost faith in God and in His gospel. Nós temos perdido a fé em Deus e no seu evangelho. So in our attempts to make the church more relevant, Então, na nossa tentativa de tornar a igreja mais relevante, we've added all sorts of things. nós temos inserido a maior gama de coisas possível. Now during these days, as we've talked about worship, Nesses dias em que falamos sobre cultuar a Deus, I began each message with this question. eu comecei cada mensagem com a seguinte pergunta: If God was to design a worship service, what would it look like? se Deus fosse preparar, projetar um culto, como é que ele seria? What would be the ingredients in that service? Quais seriam os ingredientes desse culto? What things would they be doing? Que coisas estariam sendo praticadas? And we saw that there are pictures of worship in the Bible. E nós vimos que a Bíblia nos dá figuras, quadros de como essa adoração deve se processar. We had the privilege of seeing worship going on in heaven. Nós tivemos o privilégio de vislumbrar o culto como ele se processa no céu. Though much of the language is imagery and it's pictures of things, E embora muito da linguagem seja linguagem figurativa, alegórica, but there are things and principles we can draw from those pictures. certamente dessas figuras, desses quadros, há lições que nós podemos delas tirar. Well, last night I encouraged you as pastors and Christian workers, E na noite passada eu encorajei os irmãos como pastores, obreiros cristãos, do not despise the day of small things. não desprezem o dia dos pequenos começos. Some of the great champions of grace will be those pastors who were faithful in small works. Muitos dos campeões da fé serão aqueles que foram fiéis naqueles começos difíceis. So God bless you in your faithfulness. Então que Deus abençoe os irmãos na sua fidelidade. I would like to see how many, if you'd raise your hand, how many of you are pastors or missionaries or Christian workers? Could I see your Eu hands? queria saber quantos são pastores, missionários, obreiros cristãos. Levantem a sua mão, por favor. Look around, look at all this. Olhem, deem uma volta, deem uma olhada ao seu redor. This is wonderful before the Lord. Isso é maravilhoso diante de Deus. For those of us who look at what you're doing, you give great hope to Brazil. Para aqueles de nós que estamos olhando para o que vocês estão fazendo, vocês apresentam bastante ânimo, esperança para o Brasil. God is going to do great things because of all of your faithfulness. Deus haverá de fazer grandes coisas por causa da sua fidelidade. And my dear Christian workers, I salute you in Christ. E meus queridos obreiros cristãos, eu quero saudá-los no Senhor. And I praise God for you. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. And you will be in my prayers. E vocês estarão nas minhas orações. And Pastor Ted Tripp will pray for you. E o pastor Ted Tripp certamente vai estar orando pelos irmãos. And we'll ask many people in America to hold you up in prayer. E nós vamos pedir muita gente nos Estados Unidos para estarem sustentando vocês com suas orações. I believe great things are in store for Brazil because of you. Eu creio que muitas coisas boas estão reservadas para o Brasil por causa da vida de vocês. Now let us come back to the Bible, the book of Jeremiah. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. We have in chapter 1 the calling of God to Jeremiah. Temos no capítulo 1 a chamada de Deus para Jeremias. In verses 4 through 10 we have the commission of Jeremiah to be a prophet.
E nos versículos 4 a 10 temos o comissionamento de Jeremias como profeta. If you'll follow in your Bibles, Eros will read that passage. Se vocês seguirem, Eros vai ler essa passagem. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo e que eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. In these verses, the Lord gives Jeremiah this great call to be a prophet. Nesses versículos, Jeremias dá a este profeta esse tremendo chamado. And he tells this young man, E ele diz para esse jovem: before I formed you in the belly, antes de você ser formado no ventre materno, when you were still in the womb, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, he said, I ordained you to be a prophet to the nations. eu ordenei que tu fosses profeta às nações. Now you who are Christian workers, Vocês que são obreiros cristãos, you need to see your calling in a similar way. vocês precisam ver o seu chamado de forma semelhante. One of the greatest honors God can give you is to call you into ministry to preach the gospel of Christ. Uma das maiores honras que Deus pode conceder a você é chamar você para o ministério da pregação da sua palavra. You have been ordained of God. Vocês foram ordenados por Deus. You've been called of God. Vocês foram chamados por Deus. And He's sending you into Brazil and to other nations to preach Christ crucified. E Ele está enviando vocês a partes do Brasil, inclusive para o exterior, para pregarem a Cristo e a Ele crucificado. What a tremendous honor and privilege is yours. Que tremenda honra e privilégio vocês têm. And those of you who are not called to be pastors or missionaries, E aqueles de vocês que não foram chamados para serem pastores ou missionários, you are still called to be faithful witnesses of Christ. vocês ainda assim foram chamados para serem fiéis testemunhas de Cristo. And whether we go out into the battle, E seja lá que saiamos para a batalha, or whether we stay at home in prayer, holding up people in prayer, ou fiquemos em casa sustentando esses que estão à frente da batalha em oração, we are both necessary to the cause of Christ. nós somos todos necessários à obra de Cristo, à causa de Cristo. Notice what the Lord says to Jeremiah in verse 8. Veja o que Deus diz a Jeremias no versículo 8. He says, do not be afraid of their faces. Não temas diante deles. There are some times when we go to preach the gospel. Às vezes, quando vamos pregar o evangelho, I mean, we have this incredible message. temos uma mensagem tremenda nas mãos. I mean, this is truly good news. Verdadeiramente boas novas. And if you look at all the world religions E se nós olharmos para as religiões do mundo and the various worldviews that people believe, e as várias cosmovisões que as pessoas têm, they have no gospel. eles não têm evangelho. They have nothing that compares to Christianity. Eles nada têm que se compare ao cristianismo. We alone have such wonderful news for the nations. Somente nós temos essas maravilhosas notícias para as nações. And we rush forth with this great message. E nós vamos em frente com essa tremenda mensagem. And we try to tell people about this great God that we worship. E nós procuramos dizer às pessoas acerca desse tremendo Deus que cultuamos. And the tremendous love that we have in His gospel. E o tremendo amor demonstrado em seu evangelho. And sometimes we see blank faces. E às vezes nós olhamos para o rosto das pessoas e é como se não houvesse reação. We meet with people with no concern about what we're talking about. Nós encontramos pessoas que não se importam acerca daquilo que estamos falando. Sometimes they get very angry. Às vezes ficam até iradas conosco. And sometimes they hate what we say. Às vezes odeiam o que temos a dizer. They knit their eyebrows and frown and scowl at us. Às vezes franzem a testa com um olhar condenatório para conosco.
There have been many people who have been slapped and hit and persecuted. Muitas pessoas receberam tapas no rosto, foram perseguidas de toda sorte de maneiras. I remember when I was first a Christian as a young man. Eu me lembro quando jovem, logo após ter crido em Cristo. Remember the story I told you about that friend of mine who brought me to faith in Christ? Você se lembra da história daquele meu amigo que me trouxe a Cristo? We had a chance to witness one day outside of his home. Um dia nós tivemos a oportunidade de testemunhar fora do lar dele. And as we were talking about the things of God, E quando estávamos falando das coisas de Deus, another young man outro jovem came running up to me, veio correndo na minha direção, and without any warning, sem qualquer aviso prévio. just took his fist and slammed it into my face. Ele simplesmente pegou, fechou o punho e me deu um soco no rosto. Now, what did I do wrong? O que eu fiz de errado? With a loving heart, I was trying to tell him about the Lord Jesus Christ. Com amor, com o coração amoroso, eu estava procurando falar de Jesus Cristo para ele. We are not surprised when people reject the gospel. Nós não nos surpreendemos quando as pessoas rejeitam o evangelho. Jesus said, if they hated me, they'll hate you also. Jesus disse, se eles me odeiam, haverão de odiar vocês também. So God says, Jeremiah, don't be afraid of their faces. Então Deus diz a Jeremias, não temas diante deles. He says, I am with thee. Ele diz, eu estou com você. He says, I will deliver thee. Eu te livrarei. And he says, I will put my words in your mouth. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. So no matter what happens in the future, Então não importa o que acontecer no futuro, we should have great confidence in the power of God. nós temos que ter confiança no poder de Deus. Now in verse 10, the Lord gives Jeremiah a commission. No versículo 10, Deus dá uma comissão para Jeremias. He said, I've set you over the nations, Ele diz, eu te coloquei e te constituí sobre as nações and I've set you over kingdoms. e sobre reinos. Now the first aspect of Jeremiah's commission Primeiro aspecto da comissionamento de Jeremias was to be corrective. era ser corretivo. He says he is to root out, Ele diz que ele vai arrancar, he is to pull down, vai derrubar, to destroy, vai destruir, to throw down. vai arruinar. Now godly pastors and Christian workers Pastores e obreiros cristãos piedosos have this calling before God, têm esse chamamento diante de Deus, that whenever you see a false gospel, que quando você vê um falso evangelho, when something's been added to the gospel, quando algo foi acrescentado ao evangelho, or when things have been subtracted from the ou gospel, quando coisas foram removidas do evangelho, it behooves you to make correction. isso exige de você que você faça correções. When you see people moving in the wrong direction, Quando você vê as pessoas indo na direção errada, you are to raise your voice as a warning. você tem que levantar a sua voz como um alerta. When people are deviating from the narrow way, Quando as pessoas estão se desviando do caminho estreito, you are to call them back, você tem que chamá-los de volta para esse caminho, because these deviations porque esses desvios and these false gospels e esses falsos evangelhos can have disastrous effects upon people. podem ter efeitos desastrosos na vida de pessoas. It would be as if you were driving in your automobile, Seria como se você estivesse dirigindo o seu carro and suppose a great storm was going on at night, e digamos que você estava dirigindo à noite e havia uma grande tempestade and you came around a corner on a mountain, e você chegou a uma curva numa montanha and there's a great bridge that spans a gulf, e havia uma ponte muito extensa ali sobre um abismo. and as you come around the mountain, you see that the storm has knocked this bridge off. E à medida que você chega ali naquela curva, você percebe que a tempestade derrubou a ponte. And you know there are people coming behind you. E você sabe que tem gente vindo atrás de você. They need to be warned Eles precisam ser avisados. that if they proceed driving, they're going to go off the precipice and perish. Porque se eles continuarem dirigindo, eles não perceberão e cairão no precipício e perecerão. So what would honorable people do? Então, o que pessoas nessa hora têm que fazer? They would pull their car to the side. Eles têm que encostar o carro no acostamento. They'd get out and get in front of the highway. Eles têm que sair no meio da estrada. And as people were driving through the storm towards that precipice, E à medida que as pessoas vêm rumo ao precipício, they'd be waving their hands like eles this. vão estar agitando as mãos assim para que parem. And they would say, stop, stop, E stop. eles dizem, parem, parem, não prossigam. And someone might be getting out of their automobile. E alguém pode sair do automóvel And they say, what is wrong with you? e dizerem, o que deu em você? And you would say, my friend, the bridge has been washed out. E você diz, meu querido, a ponte ruiu.
If you kept driving, you'd perish. Se você for em frente, você vai perecer. This is precisely what God told Jeremiah to do. Exatamente isso que Deus disse para Jeremias fazer. He had to correct things that were wrong, Ele tinha que corrigir o que estava errado. set things that were right. Ele tinha que acertar o que estava errado. On the one hand, there was a negative emphasis Então, de um lado, havia uma ênfase negativa to root out and pull down. para ele simplesmente derrubar, arrancar. But the opposite side was this. Mas o lado oposto era o seguinte: Jeremiah was to build and to plant. ele tinha que edificar e ele tinha que plantar. Christian workers, it is our responsibility Meus queridos obreiros cristãos, é nossa responsabilidade to correct the things that are wrong, corrigir as coisas que estão erradas, but to promote the things that are good and that are right. mas promover as coisas que estão certas, que são corretas. Now, the way you ought to do this A forma de se fazer isso is in a sweet spirit of Christian love. é num espírito doce de amor cristão. I have very strong views on worship. Eu tenho uma concepção muito firme e forte quanto ao cultuar. Just a few moments ago, someone came up to me down in the front, Há alguns momentos atrás, alguém veio conversar comigo and they asked me a question about what I thought about a certain thing that was going on in a church they knew about. e eles me perguntaram o que eu achava acerca de uma certa coisa que estava se processando numa igreja conhecida. And what they shared with me grieved my heart. E o que eles partilharam comigo deixou meu coração triste. I believe that this person shared with me was not biblically right. Eu creio que o que essa pessoa partilhou comigo não é biblicamente correto. But it doesn't do us any good to draw a sword and go out fighting and swinging. Mas não adianta nós tirarmos a espada e sairmos por aí agitando essa espada por todo canto. I think with a spirit of love, we can encourage people to do the things that are right. Eu creio que com o espírito amoroso nós podemos encorajar as pessoas a fazer o que é certo. Now, this person that came to me Essa pessoa que veio me procurar was not defending what he had heard about. não estava defendendo aquilo que havia ouvido. This person was merely asking my opinion. Ela estava apenas pedindo a minha opinião. And I said to him that the people in that church doing those things E eu disse para ele, as pessoas que estão fazendo essas coisas nessa tal igreja, are probably very nice people, provavelmente são pessoas boas, very sincere people. pessoas muito sinceras. And I don't doubt their motive that they want to serve the Lord. E eu não duvido do motivo deles, da motivação deles de servirem a Deus. But you remember what I said last night? Mas você se lembra do que eu disse ontem à noite? God alone, by His word, determines how we worship Him. Deus, o próprio Deus, por meio da sua palavra, é quem determina como devemos cultuá-lo. I'd urge all of you to pray to be filled with the Holy Spirit. Eu insto com vocês para que vocês orem para serem cheios do Espírito Santo. And as the Apostle Paul told the people at Ephesus, E como o apóstolo Paulo disse aos crentes de Éfeso, if you must make correction, se há necessidade de correções, if you must tear down and uproot, se vocês precisam derrubar, se vocês precisam arruinar, and as you build and plant, e à medida que vocês edificam e plantam, like the Apostle Paul, como o apóstolo Paulo, speak the truth in love. falem a verdade em amor. And I believe God is going to do great things through you folks. Eu creio que Deus haverá de fazer coisas maravilhosas através de vocês. Now let me give you a few simple things that will help you to protect the worship of your church. Eu quero dar para vocês algumas coisas simples que haverão de proteger o culto na sua igreja. And if your church has been deviating, these things will also help you to recover the worship in your E church. se a igreja tem se desviado, isso vai ajudar a trazer a igreja de volta aos trilhos. The first thing I would suggest to you is this. A primeira coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é o seguinte: Make sure that you have a correct view of God. certifique-se de que você tem uma visão correta de Deus. And this is why it's wise to read great Christian books. É por isso que é sábio lermos grandes livros cristãos. And the theological work that Franklin has been a part of, you need to read that. E essa parte dessa obra teológica que Franklin e Alan fizeram, vocês têm que ler material como esse. If we have wrong thoughts about God, it will have devastating impact on our church. Porque se nós tivermos pensamentos errados com relação a Deus, isso terá efeitos devastadores sobre a igreja. An English author and pastor named Peter Jeffrey Um autor de língua inglesa chamado Peter Jeffrey, pastor também, gives a wonderful quote about the thought of God. ele nos dá uma citação maravilhosa acerca da pessoa de Deus. I'll try to read this slowly and I hope you can write it down. Eu vou ler isso bem lentamente na esperança de que vocês possam anotar. Peter Jeffrey says, a church cannot rise above its concept of God. Ele diz: uma igreja não pode estar acima do conceito que ela tem de Deus.
If we have a small view of God, then inevitably we will have no expectation of God breaking into our lives in power. Se nós tivermos uma visão pequena de Deus, inevitavelmente não teremos expectativa de Deus romper em poder nas nossas vidas. No expectation produces dry, formal, lifeless Christianity. Nenhuma expectativa gera cristianismo seco, formal, destituído de vida, That has a good memory for remembering past blessings, que tem uma boa memória para se lembrar de bênçãos passadas, but has no vision mas não tem visão for present moves of God's Holy Spirit. do mover atual do Espírito de Deus. When I think of the God of the Bible, Quando eu penso no Deus da Bíblia, I think of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. eu penso no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. I think of the God of Elijah and Elisha. Eu penso no Deus de Elias e Eliseu. I think of the God of Paul and the apostles. Eu penso no Deus de Paulo e dos apóstolos. And in these days, the cry should rise up from the church. E hoje em dia o Cristo que deveria surgir, estar presente na igreja. We should cry from burdened and broken hearts. Nós deveríamos clamar do fardo produzido por corações quebrantados. Where is the Lord God of Elijah? Onde está o Deus de Elias? Where is the God of our fathers? Onde está o Deus dos nossos pais? Where is the God of Scripture that moves and comes in power? Onde está o Deus das Escrituras que vem e age com poder? Our God is far too small in these days. O nosso Deus hoje em dia é um Deus muito limitado. We've lost faith in His gospel. Nós perdemos a fé no seu evangelho. We've lost faith in His promises and in His word. Nós perdemos a fé nas suas promessas, na sua palavra. And the church everywhere is retreating into little ghettos of insignificance. E a igreja por toda parte está se retraindo para guetos de insignificância. We're not praying for God to shake the nations. Nós não estamos orando para Deus chacoalhar as nações. We haven't rent our hearts and come to God in prayer. Nós não estamos vindo a Deus em oração com o nosso coração. We ought to pray like Hannah of old, Nós temos que orar como Ana fez, when she cried for a child to the Lord. quando ela clamou um filho para dar ao Senhor. We as pastors should pray for the souls of men, Nós, pastores, deveríamos orar pela alma dos homens, knowing that we stand between eternity and time, sabendo que nós estamos entre a eternidade e a dimensão tempo. and people who die without Christ are perishing. E pessoas que morrem sem Cristo estão perecendo. How we ought to pray, Como temos que orar? how we should preach. Como temos que pregar? What Pastor Ted Tripp has been saying is so true. O que o pastor Ted Tripp tem dito para nós é tão verdadeiro. Mothers and fathers, listen to me. Mães e pais, ouçam-me. You have children. Vocês têm filhos. Those children have souls. Eles têm alma. They are going to live forever, Eles vão viver para sempre. either in heaven Ou no céu, or hell. ou no inferno. How you ought to pray for those little ones. Como temos que orar por esses And pequeninos. apply the teachings of Scripture that you've learned from Pastor Ted. Aplicando os princípios das Escrituras que vocês aprenderam do pastor Ted nesses And dias. you pastors have people in your church that are lost. E vocês, pastores, têm pessoas na sua igreja que estão perdidas. You have people who have a head knowledge of God, Pessoas que têm um conhecimento intelectual de Deus, but there's no fruit in their life. mas não há fruto na sua vida. And you need to pray for them Vocês precisam orar por eles, that they'll be born again. para que nasçam de novo. The importance of having a right view of God is necessary for preserving worship. A necessidade de nós termos uma visão correta de Deus é imprescindível para se manter um culto bíblico. To have a right view of God, I simply urge you to study the Bible Para ter uma visão correta de Deus, eu insto com vocês que estudem a Bíblia. and read those great Christian books that we have in the back. Leiam esses livros cristãos maravilhosos que estão sendo oferecidos para vocês, por exemplo, na livraria. The wise man in Proverbs 22, verse 28 tells us, O sábio diz nos Provérbios 22, 28. he says, remove not the ancient landmark, Ele diz, não removais os marcos antigos which thy fathers have set. que os pais estabeleceram. You have some godly men here. Vocês têm homens piedosos aqui presentes. Richard Denham,
como o irmão Ricardo Denham, has set before you the ancient landmark of truth. que tem colocado diante de você os vários marcos, os velhos marcos da vida. Whatever happens the days to come, O que vier a acontecer nos próximos dias que ainda virão. do not deviate from the ancient landmark that your wise men have given you. Não se desviem das marcas, dos parâmetros que esses homens sábios colocaram diante de vocês. Let me suggest a second thing to help preserve biblical worship. Quero sugerir uma segunda coisa para preservar o cultuar bíblico. Make sure your worship is focused on the Lord Jesus Christ. Certifique-se de que seu culto é focado no Senhor Jesus Cristo. In Revelation chapter 5, Em Apocalipse 5, as John had a glimpse of worship in the throne room, enquanto João tem aquele vislumbre da adoração do culto na sala do trono, he sees the Lamb of God in the midst of the throne. ele vê o Cordeiro de Deus sobre o trono. And may our focus always be on the Lord Jesus Christ. Que o nosso foco sempre esteja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pastors and preachers, we don't preach ourselves. Como pastores, pregadores, não pregamos a nós mesmos. We're not building monuments to our own history. Nós não estamos edificando monumentos à nossa própria pessoa. The burden of our hearts is to lift up the Lord Jesus Christ. O fardo do nosso coração é elevar o Senhor Jesus Cristo. I love what John the Baptist said in John chapter 3 verse 30. Eu gosto tanto do que João Batista disse em João 3:30. He said, "He must increase, but I must decrease." Ele tem que, importa que ele cresça e que eu diminua. It is our desire as pastors É nosso desejo como and pastores Christian workers e como obreiros cristãos to continually lift him up. de contínuo estarmos elevando o Senhor. We should live with this passion to magnify and glorify Jesus Christ our Lord. Nós temos que viver com essa paixão de elevar, de magnificar o Senhor Jesus Cristo. A third thing that we can do to preserve worship Uma terceira coisa que podemos fazer para preservar o culto is make sure we're preparing for it. é nos certificar que estamos nos preparando para ele. I think many times we come to church tired. Eu creio que a gente chega na igreja tantas vezes cansado. We are worn out and distracted. Nós estamos desgastados, distraídos. And we've allowed the cares of the world to get our mind off the Lord. E nós permitimos que os cuidados do mundo tirem a nossa atenção do Senhor. And I'd urge you to prepare for worship on Saturday. E eu quero instar com vocês, preparem-se para o culto no sábado. If possible, be to bed early. Se possível, durmam cedo. Have as many things ready on the Lord's Day morning so you can get to church easily. Tenham as coisas prontas já no domingo para vocês chegarem à igreja sem pressa. Not now, but at a later time, read James chapter 4. Não agora, mas mais tarde, leiam o capítulo 4 de Tiago. In James chapter 4, verses 1 through 10, we're given a whole list of things to prepare for worship. You need to read that. Em Tiago 4, nós temos uma lista de coisas com as quais nós temos que nos preparar para cultuar a Deus. Let me give you a fourth thing that you need to do to help preserve biblical worship in these days. Quero lhes dar uma quarta coisa necessária para nós preservarmos o culto bíblico nos dias de hoje. This is very important. Isso é muito importante. We must not forget the purpose of worship. Nós não devemos nos esquecer do propósito do culto. If you go into the average church in America today, Se você entra na igreja mediana, digamos assim, comum dos Estados Unidos hoje, it seems like so many things are going on inside those churches. parece que tanta coisa está acontecendo dentro dessas igrejas. It seems like they're doing everything but worship. Parece que estão fazendo tudo menos cultuar. The church is not a glorified nightclub. A igreja não é uma boate glorificada. It's not a game time. Não é momento de It's festa. not time for entertainment. Não é momento de entretenimento. When we gather on the Lord's Day, Quando nós nos agregamos no dia do Senhor, when we gather in the presence of God, quando nos reunimos na presença de Deus, our purpose there o nosso propósito ali is to worship Him. é adorá-lo. It's not about me. Não tem nada a ver comigo. And really, it's not about you. Não tem a ver com você. It's about Him. Tem a ver com Ele.
our focus should be on Him. O nosso foco tem que ser só nele. And how often do we hear people say, I didn't get anything out of church? Como é comum as pessoas dizerem, hoje eu saí da igreja, não teve nada para mim nesse culto. Or they said the church service was boring. Ou eles dizem, esse culto foi um tédio. Or they say it didn't meet my needs. Ele não veio de encontro às minhas necessidades. And I hear people say things like this. E eu ouço pessoas dizendo isso. I am absolutely stunned. I'm shocked. Eu fico tremendamente chocado com isso. And in love and kindness, I want to sometimes just shake those people. E em amor e bondade, na verdade, eu quero chacoalhar essas pessoas. I say, if you want to be entertained, you want to have your needs met, go somewhere else. Eu digo para elas, se você quer ser entretido, se você quer ver as suas necessidades supridas, eu acho que você tem que ir para outro lugar. I would remind them, don't you know that you were made in the image of God? Eu relembro essas pessoas, você não se recorda que você foi feito à imagem de Deus? And that God is worthy of our praise. E que Deus é digno do nosso louvor, do nosso culto? We should praise Him for who He is Nós devemos adorá-lo por quem Ele é and what He's done for e o us. que Ele tem feito por nós. We don't come to church for us. Nós não chegamos à igreja por nossa causa. We go to church to glorify Him Nós vamos para a igreja para glorificar esse Deus and to praise Him. e para adorá-lo. And as we hear the Word of God, E à medida que ouvimos a palavra de it Deus, should speak to our hearts ela deveria falar ao nosso and make us coração. more fervent in our obedience to Him. E ela deveria falar-nos de forma que sejamos mais obedientes a Ele. People today in many places have it all wrong. As pessoas em tantos lugares estão com a coisa toda torta. They think that church is supposed to meet their needs. Eles pensam que a igreja tem que vir de encontro às necessidades deles. The church is to give God glory. A igreja existe para dar glória a Deus. And if we simply go to church just to have our ears tickled and our needs met, Se nós vamos para a igreja para satisfazer a coceira do nosso ouvido, para ter as nossas necessidades supridas, we've turned biblical worship upside down. nós estamos virando o culto bíblico de cabeça para baixo. And I don't believe that that kind of worship pleases God. E eu não creio que esse tipo de culto agrade a Deus. Another thing we can do to preserve biblical worship Outra coisa que precisamos fazer para preservar o culto bíblico is make sure that in our preaching we're preaching the great doctrines of grace. é ter certeza que no nosso culto nós estamos pregando as grandes doutrinas da graça. Over the years, I've been an avid reader and student of great revivals. Durante os anos eu tenho sido um leitor ávido pelos grandes avivamentos. One of the things I've discovered in the preaching in great revivals E uma das coisas que eu descobri quanto à pregação existente no meio a esses grandes avivamentos that certain themes, certain doctrines came up again and again and again. é que certos temas, certas doutrinas surgiram nova e novamente. During the great movements of God in history, Durante os o grande mover de Deus na história, em várias ocasiões, there were messages preaching on the law of God, havia muitas mensagens pregadas sobre a lei de Deus, showing men their sin and depravity. mostrando ao homem o seu pecado, a sua depravação. There was a great emphasis on the need to be born again. Havia sempre uma grande ênfase na necessidade de se nascer de novo. The message that George Whitefield, a great preacher, preached more than any other was the need to be born again. A mensagem que George Whitefield, o grande pregador, pregava mais do que qualquer hoje é a necessidade de nascer de novo. Justification by faith alone is another one of those great doctrines that was preached again and again and again in times of great revival. Em tempos de grande avivamento, a mensagem que foi reiterada nova e novamente foi justificação pela fé somente. And surprisingly, the doctrine of election and God's sovereignty were often topics in times of great revival. E surpreendentemente, a mensagem da eleição de Deus sempre foi uma mensagem que nesses momentos de avivamento também foi pregada muito intensamente. And today people have this feeling that if we preach on election or the sovereignty of God, that somehow it kills evangelism. As pessoas têm ideia hoje em dia que se nós pregarmos sobre eleição, sobre soberania de Deus, isso mata o evangelismo. I can only tell you from my own heart's testimony. Eu só posso dar o meu testemunho pessoal para vocês. If it were not for God's electing love, I would not be here today. Se não fosse pelo amor eletivo de Deus, eu não estaria aqui hoje. And the doctrine of God's electing love is not a doctrine that makes me run from God. E a doutrina do amor eletivo de Deus não é uma doutrina que me faz fugir de Deus. It humbles me in the dust Ela me humilha até o pó and fills me with profound praise and wonder at God. e me enche de maravilhar-me diante de Deus e de admirá-lo profundamente.
I remember many years ago I was having a week of evangelistic meetings in a church. Eu me lembro, algum tempo atrás, estava numa semana de eventos evangelísticos numa igreja. I was asked to preach the gospel to a group of young people in a church. Me foi pedido que pregasse o evangelho a um grupo de jovens numa igreja. And I preached message after message. E eu preguei mensagem após mensagem. And I could perceive as I was watching the faces of these precious young people, E à medida que eu olhava para o rosto desses jovens preciosos que ali estavam, there was a spirit of flippancy and irreverence. aí havia um espírito de reverência, de leviandade. These young people grew up in the church. They'd heard the gospel all their life. Eles haviam crescido na igreja, haviam ouvido o evangelho a vida inteira. And they had this attitude, you can't tell me anything, preacher, I've already heard it. Eles tinham a atitude que descrevia para mim: pastor, o senhor não tem nada que o senhor possa acrescentar que eu não já saiba. And I could not believe the attitude of these youth. E não dava para crer na atitude que eles tinham. And so I came to one of the meetings one night, Então, uma das noites eu cheguei para um dos cultos. and I announced as my text the doctrine of election. Eu anunciei como meu texto a doutrina da eleição. Now, I prayed all night. I said, Lord, fill me with your spirit. E eu orei o dia inteiro, falei: Senhor, enche-me do teu espírito. I said, these irreverent young people have no thought of God. Esses jovens irreverentes não pensam em Deus. I said, they have no fear of God. Eles não têm o temor de Deus. Father, may this precious truth of electing love grip them. Senhor, faça com que essa verdade preciosa do teu amor eletivo tome conta do coração deles. And with a broken heart for their souls, I brought a message on the electing love of God. E com um coração completamente partido por esses jovens, eu trouxe uma mensagem sobre o amor eletivo de Deus. And I'll never forget the impact it had on that group of young Eu people. nunca vou me esquecer do impacto que teve sobre aqueles That jovens. message jarred them, Essa mensagem entrou de frente neles, got their attention. capturou a atenção deles. Among other things, I told them this. Entre outras coisas, eu disse o seguinte para eles. I said, God does not need you. Eu disse: Deus não precisa de você. He does not have to save you. Ele não tem que salvar você. He owes you nothing. Ele nada te deve. I said, my dear friends, Eu disse: meus queridos amigos, you need him. vocês é que precisam dele. And if you do not repent, E se vocês não se arrependerem, you will perish. vocês perecerão. And I talked about their names written in the Lamb's Book of Life. E eu falei sobre o nome dele ser escrito no livro da vida do Cordeiro. If your name's not in the Lamb's Book of Life, Se o nome de vocês não estiver escrito no livro da vida, I said, you will perish. vocês perecerão. I said, how do you know if your name's written in the Lamb's Book of Life? Diz: como é que você sabe se o seu nome está escrito no livro da vida? I said, you will not be flippant about the things of God. Eu disse: você não vai ser leviano para com as You will coisas be de Deus. irreverent in church. Você não vai ser irreverente na igreja. The Spirit of God will grip you. O Espírito de Deus vai pegar você. He'll give you a hunger in your heart for Him. Ele vai dar uma fome para você dele mesmo. You'll be broken over your sin. Você estará quebrantado quanto a seu pecado. And you'll want to be filled with righteousness to live for His glory. Você vai querer ser cheio da justiça de Deus, da glória de Deus. But if these things are not true of you, Mas se essas coisas não são verdade na sua vida, I said, maybe you're not one of those that the Lord has put His everlasting love upon. quem sabe Deus, você não seja um daqueles sobre quem Deus colocou seu amor eterno. As I went through that precious doctrine, E à medida que eu preguei essa doutrina preciosa, every eye was upon me. todos os olhos estavam acesos em mim. Every heart of those young people was in rapt attention to everything I was saying. Todos os corações daqueles jovens estavam completamente atentos ao que eu tinha a dizer. When you preach election, you must preach it in love, Quando você prega sobre a eleição, você tem que pregar em amor. but preach it in hope that God is a gracious God. Mas pregue na esperança de que Deus é um Deus gracioso. And if men cry out to mercy, they will be His elect. Que se as pessoas clamarem por misericórdia, elas se mostrarão eleitos de Deus, sim. But do you see the foolishness of so many pastors today? Mas você percebe a tolice de tantos pastores hoje, In our attempt to make the church more relevant na tentativa de fazer a igreja mais relevante and more pleasing to fallen man, e mais agradável para que homens venham. these great historic doctrines we throw to the side. Essas grandes doutrinas históricas, nós jogamos elas no lixo. And so today there's very little preaching on repentance. Então hoje há muito pouca pregação acerca de arrependimento. And there's very little preaching on the electing love of God. Muito pouca pregação acerca do amor eletivo de Deus. Or very little preaching on the need to be born again. Ou muito
muito pouca pregação acerca da necessidade de se nascer de novo. But these are the historic truths that God has honored again and again and again. Mas são as verdades históricas que Deus tem novamente honrado. If we do these things, we'll preserve the worship of God in the church. Se fizermos essas coisas, preservaremos o verdadeiro culto a Deus na igreja. One final thing I'd share with you. Uma última coisa que eu quero partilhar com vocês. If you wish to preserve worship in the church, Se você deseja preservar o culto bíblico na igreja, my friend, never deviate from preaching Christ crucified. jamais se desvie de pregar a Cristo e a Ele crucificado. There is such power in the gospel of Christ. Há tanto poder no Evangelho de Cristo. I tell you my own testimony. Eu dou meu próprio testemunho. There's nothing that ravishes my heart more than hearing Christ proclaimed. Não há nada que apela mais forte ao meu coração do que ver Cristo proclamado. When I'm despondent, Ah, discouraged, quando eu estou desanimado, when my heart is broken, quando meu coração está partido, when things are not going well in my life, quando as coisas não estão correndo bem para mim, one thing will always lift me out. o que me eleva, One thing that will always lift me up in my spirit uma coisa que consegue me tirar lá de baixo no meu espírito, is to hear the glories of my Savior proclaimed. é ouvir as glórias do meu Salvador sendo proclamadas. I think many times our worship services are impoverished Eu creio que muitas vezes os nossos cultos são empobrecidos, because we're not preaching Christ as we ought. porque nós não estamos pregando a Cristo como deveríamos pregar. Think with me of the story of the book of Philemon. Recorde comigo a história do livro de Filemon. It's a wonderful story which is a picture of salvation in Christ. É uma carta maravilhosa que é um quadro da salvação em Cristo. Now, Philemon must have been a very wealthy Christian. Filemon deve ter sido um crente daqueles bem abastados. He had a number of servants that worked for him and lived with him. Ele tinha vários servos que trabalhavam, viviam para ele. In the first century, slavery was a part of the culture. No primeiro século, a escravidão era parte da cultura. And during Paul's missionary travels, he came to a village where Philemon lived. E durante as viagens de Paulo, ele chegou a um vilarejo onde morava Filemon. And in preaching the gospel of Christ, Philemon, this wealthy Christian, E ao pregar o evangelho de Cristo, esse cristão Filemon, he becomes a believer in Jesus. esse homem se torna um cristão, crê em Jesus. And Paul is his spiritual father. Então Paulo passa a ser seu pai espiritual. After Paul left that village, Depois de Paulo sair daquela vila, Paul eventually finds himself in prison in Rome. Paulo se encontra encarcerado em Roma. And he writes the book of Philemon from prison in Rome. E ele escreve a carta a Filemon da prisão em Roma. And something very interesting happened in the life of Philemon. E algo muito interessante aconteceu na vida de Filemon. He had a slave named Onesimus. Ele tinha um escravo de nome Onésimo. And Onesimus looked around one day, E um certo dia Onésimo levantou os olhos, and he must have been in Philemon's home. e ele deve ter estado na casa de Filemon, And he saw maybe some precious things, e ele viu algumas coisas preciosas ali naquela casa, perhaps objects of silver or gold. quem sabe objetos de prata ou de ouro, And Philemon thought to himself, e ele pensou com seus botões: why should I be a slave for this man Philemon? por que eu tenho que ser escravo desse tal de Filemon? He's like to just baggage all these golden things up, put them in a sack and run away. Eu vou botar todas essas coisas preciosas dentro de um saco e pegar a estrada. And I don't have to stay here any longer. Eu não preciso mais ficar aqui sendo escravo. And with all this money, I can live the great life, the high life somewhere else. Com esse dinheiro todo eu posso viver uma bela de uma vida em outro lugar. And that's exactly what Onesimus did. E foi exatamente o que Onésimo fez. He gathered up some precious, valuable things out of the home of Philemon. Ele roubou coisas preciosas da casa de Filemon And he hit the road. e pegou a estrada. Now, where would you go if you had stolen goods? Se você tivesse roubado coisas assim, para onde você iria? And you want to escape detection? E você quisesse fugir de pessoas percebendo isso? Many a petty criminal, Muitos criminosos comuns, they'll run to some big city. eles vão para uma grande cidade. Get lost in the multitudes of the big city. No one will Eles, see me there. eles se perdem no meio da multidão de uma grande cidade, eles passam incógnitos. So Onesimus takes his loot and he goes to Rome. Então, Onésimo pega o produto do seu roubo e vai para Roma. Now, we don't know the things or events that happened there. Nós não conhecemos os eventos que ocorreram, But in the providence of God, mas na providência de Deus, Onesimus finds himself in trouble with the authorities. Onésimo acaba se encrencando com as autoridades locais. And he's arrested and he's incarcerated, put in jail. Ele é preso, ele é encarcerado. And can you imagine this? Imagine o seguinte: Onesimus
finds himself in jail with Paul. Onésimo se encontra na cadeia com ninguém menos do que Paulo. Now, Paul has an audience to preach to. Agora Paulo tem um auditório para o qual pregar. And Paul tells Onesimus about the glory of Jesus Christ. E Paulo conta a Onésimo acerca da glória de Cristo. And Onesimus is converted by the power of God in prison. E Onésimo naquela prisão é convertido pelo poder de Deus. The time has come that they're going to let Onesimus go. Chegou o momento de Onésimo sair da prisão. He's going to be released. Ele vai ser liberado. And Paul and Onesimus have become friends in the prison. Paulo e Onésimo se tornaram amigos na prisão. And Paul says to Onesimus, E Paulo diz para Onésimo, because they found out that he had run away from Philemon. porque eles acabaram descobrindo que ele havia fugido de Filemão. And Paul said to Onesimus, Paulo diz para Onésimo, are you serious about your conversion? você está levando a sua conversão a sério? You need to go back and make restitution. Você precisa voltar e fazer restituição pelo que você roubou. He's telling a runaway slave to go back to his master Ele está dizendo para um escravo que fugiu do seu senhor, and to tell him, I am sorry for stealing your goods. que volte para o seu senhor e diga, eu sinto por ter roubado os seus bens. And Onesimus, because he'd been converted, E Onésimo, por ter se convertido, he's willing to do this. está disposto a fazer isso. But he says, Paul, if I go back, Philemon may be very angry. He may beat me or have me killed. Ele diz, mas Paulo, se eu voltar, Filemão pode estar muito irado comigo, ele pode me mandar castigar, ele pode até me matar. Paul says not to worry here. Ele diz, não se preocupe. He says, Philemon is my good friend. He too is a Christian. Ele diz, Filemão é meu bom amigo, ele também é crente em Cristo. And I'm going to write a letter and give it to you, Onesimus. Eu vou mandar uma carta por você para entregar na mão dele. And I write this letter, I'll seal it, you give it, and hand it to Philemon. Eu vou pegar essa carta, eu vou escrevê-la, vou selá-la, você dá na mão dele. Well, so the letter is taken. Então ele recebe a carta. Onesimus is released. Onésimo é liberado. And he goes back to Philemon's home. E ele volta para a casa de Filemão. And he comes into his presence. E ele entra na presença de Filemão. And I can only imagine the scene. E eu fico imaginando aquela cena. As he comes and says, Master Philemon, Ele diz, mestre Filemão, I've come home. eu voltei. I have sinned against you. Eu pequei contra o Senhor. I have stolen your goods. Eu roubei os seus bens. And I've wronged you. E eu cometi coisas erradas contra o Senhor. But I went off to Rome. Mas eu fui parar em Roma. And there I got in trouble. E lá eu me encrenquei. And I met your friend, the Apostle Paul. E eu conheci o seu amigo, o apóstolo Paulo. And he shared Christ with me. E ele partilhou a Cristo comigo. And I've been saved. E eu fui salvo por Cristo. And I have this letter from Paul to give to you. E eu tenho essa carta de Paulo para lhe entregar. And Philemon is probably stunned by this story. E Filemão provavelmente ficou chocado com essa história toda. In those days, the letters were like a scroll rolled up. Naqueles dias as cartas eram como um rolo, And I eram can- enroladinhas. And I can imagine Philemon rolling out the scroll and beginning to read it. E eu imagino Filemão abrindo aquele pequeno rolo e lendo aquilo que estava na carta. And sure enough, it's a letter from the Apostle Paul. E não há dúvida, é uma carta do apóstolo Paulo. And Paul's pleading on behalf of Onesimus, the runaway slave. E Paulo está implorando em favor de Onésimo, aquele escravo fugitivo. And Paul says something to Philemon that is so powerful. E Paulo diz algo para Filemão que é tão precioso, tão forte. It's a picture of the gospel. É um quadro do evangelho. Paul reminds Philemon, I'm your father in the faith. Ele diz, Filemão, eu sou seu pai na fé. He says, you owe me everything. Você me deve tudo. But he says, I understand Onesimus stole things from you. Mas eu entendo que Onésimo roubou coisas de você. But here's what he said. Vejam o que ele diz. If Onesimus owes you anything, Se Onésimo deve alguma coisa para você, if he's wronged you in any way, se ele tiver causado algum dano a você, Paul said to Philemon, ele diz para Filemão, charge that to my account. ele disse, cobre isso da minha conta. And my dear friends, that's a picture of the gospel of Jesus Christ. Queridos, esse é um quadro do evangelho de Jesus Cristo. You and I stand before the judgment bar of Almighty God. Nós estamos diante do tribunal do Deus Todo-Poderoso. And the law of God comes against us. E a lei de Deus vem contra nós para nos culpar. All 10 commandments. Todos os 10 mandamentos. And one by one they come out as witnesses. E a um eles se tornam testemunhas contra nós. And they each point at you and me. Cada um deles apontando o dedo para você e para mim. And those laws testify to the Father. E essas leis testificam diante do Pai. Bob Dickey has broken this law. Bob Dickey quebrou esta lei.
Bob Dickey has broken this law. Ele quebrou esta outra lei. And Bob Dickey has broken this law. Ele quebrou também esta lei. And all 10 of these witnesses thunder against me. E todas essas 10 testemunhas, elas esbravejam contra mim. And they thunder against you. E elas esbravejam contra você. And we stand before the God of the universe. E nós estamos diante do Deus do universo. And our conscience condemns us. E a nossa consciência nos condena. And our hearts are broken. E nossos corações estão partidos. And we know we're guilty. E nós sabemos que somos culpados. And we're filled with shame. E nós estamos repletos de vergonha. And our guilt and our fear is so overwhelming. E a nossa culpa, toda a nossa dor, tudo isso toma conta de nós de uma maneira impressionante. But the Lord Jesus steps forward Mas aí o Senhor Jesus aparece. as our defense attorney. Ele entra como nosso advogado de And defesa. Jesus says, Father, E ele diz: Pai, you remember the covenant we had? o Senhor se lembra da aliança que nós temos? We made an agreement Nós fizemos um acordo that I would go and live their life que eu viveria a vida deles. and die their death. E eu morreria a morte deles. And as proof of that, Father, look at my E hand. ele diz como prova disso: olhe para as minhas mãos. Look at my brow where the thorns were pressed. Olhe para a minha testa onde aquela coroa de espinhos entrou. Look at my back. Olhe para as minhas costas que foram castigadas. Look at my chest where the spear was thrust. Olhe para o meu lado onde aquela espada foi enfiada. And look at my feet where it pierced. Olhe para os meus pés que foram perfurados pelos cravos. Father, I died for Bob Dickey. Pai, eu morri pelo Bob Dickey. Father, I died for these people. Senhor, eu morri por essas pessoas. And Father, I make this plea to you. Então eu faço esse pleito diante do Senhor. I've paid his debt in full. Eu paguei a dívida dele por completo. And here's what Jesus says. E Jesus diz o seguinte. He says it on my behalf. Ele diz em meu favor. And he says it on your behalf. E ele diz isso em seu favor. If these people, Father, Se essas pessoas, Pai, if they owe you anything, se elas te devem alguma coisa, if they've wronged you in any way, se elas causaram algum dano ao Senhor, charge it to my account. cobre da minha conta. And based on the plea of Jesus Christ, E com base nesse clamar de Jesus diante de Deus, the holy judge of the universe o santo juiz do universo brings his gavel down bate o seu martelo on the basis of my son's finished work. com base na obra terminada, consumada do meu filho. I declare you not guilty. Eu te declaro inocente, My dear não fri- culpado. My dear friends, Meus queridos amigos, if you want your church to live with the power of God, se você quiser que a sua igreja viva com o poder de Deus, if you want your worship to be dynamic, se você quer que o seu culto de louvor seja dinâmico, the best thing I can tell you to do a melhor coisa que eu posso dizer para você fazer, is preach Christ crucified. pregue a Cristo crucificado. Lift him up. Eleve-o. All these other silly things that men are doing, Todas essas outras coisas tão ruins que os homens estão fazendo are nothing compared to him. são coisas tão tolas quando comparadas a Jesus. No wonder the Apostle Paul told us, Não é à toa que o apóstolo Paulo nos disse: in all things, em todas as coisas, Jesus Christ is to have the preeminence. Jesus Cristo tem que ter a proeminência. I'm not a prophet Eu não sou profeta or the son of a prophet, ou filho de profeta, but I promise you, mas eu prometo a vocês, if you pastors and Christian workers, se vocês pastores e obreiros cristãos if you lift up the Lord Jesus, elevarem o Senhor Jesus, Jesus said himself, Ele mesmo disse: I will draw all men to me. eu atrairei os homens a mim. My brothers and sisters in Brazil, Meus queridos irmãos do Brasil, may the blessing of God be upon you, que a bênção de Deus esteja sobre vocês. and may your worship be full of Jesus E Christ. que o cultuar, o adorar de vocês esteja repleto de Jesus Cristo. Amen. Amém.